objetivo desse vídeo é ter um guia rápido, um guia de bolso para que você consiga ter os principais helpers aqui do JavaScript na sua mão e consulte eles facilmente. O primeiro que a gente vai entrar aqui é a questão do map, e o map ele serve para a gente transformar um valor que ele era uma coisa em outro valor. Além disso, a gente pode alterar propriedades como keys e qualquer outra coisa que a gente quiser manipular. Basicamente, a gente transforma o map em uma coisa em outra. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu quisesse criar um array somente com o nome das frutas, né? Então, um array contendo só apple, banana, orange, grape, strawberries e pineapple. Nesse caso aqui, eu poderia criar uma nova variável chamada fruits_are_string, que recebe um map passando somente a fruta e pegando o nome dela. Então, se eu der um printzinho desse meu carinha aqui, eu consigo ver que o meu array retornado é somente um array de strings. E aqui a gente pode fazer exatamente o que a gente quiser. Eu também posso pegar e colocar uma manipulação aqui para falar que esse daqui ele vai ter que ter o to uppercase para modificar o texto que está escrito o meu array. Ou, por exemplo, eu quero só retornar, no caso, o price. Eu posso pegar um fruit.price aqui também. Ou eu quero criar um novo objeto. Quero só criar um objeto contendo o name e o price, propriamente dito. Posso vir aqui e retornar o name e o price somente. Daí eu retorno um objeto só com essas duas informações. Ou eu quero somente, por exemplo, substituir o name. Eu quero manter o resto como está, mas o name eu quero alterar. Então posso fazer a desestruturação desse objeto aqui, passando a fruit para cá, e também eu posso, sei lá, pegar o price e fazer ele mais 100 para colocar um valor mais caro nele. Então mantenho o array do jeito que está hoje, porém eu aumento o preço do meu price. Certo? Então o map serve para isso, para a gente fazer essas mudanças, transformar um array que era de um jeito em outro. Indo agora para o nosso próximo exemplo, o exemplo do filter. O filter serve quando a gente quer encontrar alguma coisa dentro de um array. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira encontrar ou eu queira pegar somente as frutas que são do tipo red, né, no caso vermelhas. Então, eu poderia criar aqui uma nova função chamada onlyRedFruits, que ela vai receber um fruits. O Copilot acaba fazendo tudo pra gente, né? Mas ela vai receber aqui um filter, e esse filter eu vou pegar todas as frutas que são da cor vermelha. Desse jeito aqui, eu consigo ter somente dois índices no meu array, que é o do tipo que tem a fruta da cor vermelha. E se eu trocasse isso para alguma outra, por exemplo, o yellow, provavelmente ele mostraria aqui para mim só a banana e o abacaxi. Ou a orange, ele também retornaria alguma outra do tipo aqui, isso daqui a gente pode fazer tanto desse jeito, quanto que a gente pode fazer comparações do que a gente quiser. O importante é sempre retornar um booleano, true ou false. Se for true, continue esse item ele é colocado dentro dessa nossa variável. Se for false, ele simplesmente passa para lá e deixa quieto. Um outro exemplo que a gente poderia fazer também era se o fruit.price for maior que 100 e o fruit.price for menor que 300, por exemplo. No caso aqui só a banana atende esse critério. Então basicamente é o seguinte, dado o critério, a condição que eu passei aqui, ele vai pegar todos os elementos do meu array e só vai deixar ali dentro, atribuir na nossa nova variável aqui do cantinho, somente os valores que passaram nessa condição que a gente determinou para cá. Indo para o próximo exemplo, o find ele é parecido com o filter, porém o find é diferente do filter que ele segmenta. O find ele encontra o primeiro carinha do array que dá match na nossa condição e para por aí. Então, se a gente passar o mouse aqui, a gente vai ver que esse carinha aqui ele retorna para a gente um array, né, um array desse objeto. O find não, o find ele vai retornar somente uma unidade ou nula, caso essa unidade não seja encontrada. Então, se eu colocar aqui um fruit, que vai receber um ponto find, onde eu quero encontrar a primeira fruta que o nome dela seja grape, né? No caso, o grape é a uva. Então, o que ele foi, passou pelo primeiro, não encontrou, passou pelo segundo, não encontrou, passou pelo terceiro, não encontrou, passou pelo quarto, opa, grape existe, então ele retornou esse carinha aqui pra gente. Reparem que diferente desse daqui ser um array, esse daqui ele é um objeto único, né? Então ele é um objeto próprio, ele não é um array. E se caso não existisse, se eu colocar uma fruta que não existe, por exemplo, lemon, ele dá a resposta como undefined, ou seja, porque ele não encontrou aquele valor lá.
E aqui é importante ressaltar para vocês o seguinte, ó. Reparem que a gente tem duas frutas do tipo red. A primeira é apple e a segunda é strawberry. Então, o que acontece? Ele sempre para na primeira que ele encontrar. Se eu falar assim para ele, pô, encontra para mim todas as frutas que a cor for red, ele vai me retornar a apple. Por quê? Porque a apple ela vem antes do strawberry. Então a ordem sim importa nesse caso. Tanto que se eu passar o strawberry para cá e a apple descer para cá, ele já vai fazer as alterações aqui para mim no valor em que ele deu um find. Ó. Agora ele encontrou o strawberry. Por quê? Porque o strawberry está antes da apple. E aqui isso para qualquer tipo de condição. Igual esse daqui, a condição que a gente determina é qualquer uma. Ele simplesmente vai retornar o primeiro valor que der match na condição que foi passada para cá. O find index ele é exatamente igual o find, só que a diferença é que o find ele retorna o objeto encontrado e o index ele retorna a posição que foi encontrada aquele array. Por exemplo, se a gente pegar o mesmo item do de cima aqui, ó, e só trocar o find e colocar no lugar um find index, olha o que vai acontecer. Só printar aqui para cá para a gente enxergar, ele está retornando objeto. Nesse exato momento aqui eu troco para o find index, ele retorna o 0 para mim. Por quê? Porque a primeira fruta que tem a cor vermelha, ele encontrou na posição do array de índice 0. Lembrando que um array ele sempre começa com o índice de base 0, né? Então basicamente esse array aqui ele contém essas posições, ó. A primeira é a 0, que é o morango é a 0, a segunda é a banana que está no índice 1, a terceira é a laranja que está no índice 2, a quarta é a uva que está no índice 3, a quinta é a maçã e a sexta é o abacaxi. Então, como a gente trabalha com índices zeros, ele vai falar, encontrei a primeira fruta que tem a cor vermelha. Qual que é o índice dela? 0, é isso que ele retorna. Por exemplo, a primeira fruta que contém o verde, ele está no índice 3. Então, se eu substituir lá embaixo, onde está vermelho, e colocar verde, ó, ele retorna que está no índice 3 aqui para gente. Então, é sempre o índice da posição que ele encontrou o primeiro elemento que ele vai fazer o retorno. O reduce, ele serve quando a gente quer fazer somatórias de alguma coisa no geral, né? Então, ele vai passar índice a índice desse array aqui e ele vai juntar valores. Esses valores ele pode ser strings, pode ser numerais, né? Enfim, ele vai passar valores a valores e vai fazer uma espécie de somatória. Para ficar mais claro aqui para a gente entender, vamos chamar aqui, ó, de summed fruits are, que seria, eu quero fazer o seguinte, eu quero somar todos os preços dessas frutas aqui para me dar um valor final, um valor total de quanto que custa todo esse array. Imagine que se fosse um carrinho de compras e eu quisesse fazer essa soma. Nesse caso aqui, o jeito correto da gente fazer isso é através do reduce, onde ele vai passar item a item fazendo alguma espécie de função. E funciona mais ou menos da seguinte maneira, eu vou pegar o meu array, vou dar um reduce aqui dentro, e aqui eu abro dois valores. O primeiro valor é o que a gente chama de accumulator, e a gente comumente chama de ACC, que vem de accumulator. E o segundo valor é o value. Eu, no caso, eu gosto de usar o singular do meu array. No caso, se o meu array é frutas no plural, eu gosto de passar aqui como fruit no singular, certo? E aqui a gente passa a nossa questão de somatória, né, a função que será executada para dentro desse reduce. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, que eu quero pegar a minha fruta.preço e somar com o ACC, que é o accumulator. E depois eu passo um valor 0 aqui no final, porque esse é o valor que ele vai começar a interação dos objetos. Pode parecer uma sintaxe muito esquisita, mas ela faz bastante sentido. Quando a gente coloca aqui, ó, eu tenho a somatória total de 2100. Se eu fizer a soma desses elementos aqui, eles vão dar 2100 para mim. Basicamente, o accumulator é o valor inicial que foi passado para cá, ó. Então, como aqui eu defini o accumulator como 0, ele inicia como 0. Por exemplo, se eu colocasse aqui 9999, olha só como a somatória já sairia aqui no final. Então, basicamente o que está acontecendo aqui? A gente está falando assim, ó, pega no meu array e para cada índice desse elemento aqui, eu quero que você some o valor anterior mais o valor atual dele, que é o accumulator mais o valor atual. Então, por exemplo, no primeiro índice desse array, o nosso accumulator ele inicia em 0, certo?
Então, se o nosso accumulator ele inicia em 0, o primeiro índice, a primeira soma do nosso array, ele vai ser 0. Então, agora eu cheguei no meu primeiro índice e falei assim, ó, 500 mais 0, que é o valor anterior, dá 500. Daí vai para o próximo índice. Ele vai pegar o accumulator, que agora virou 500, então ele pega 500 mais 200, que dá 700. E por aí vai. Ele vai fazendo a somatória aqui com todos os valores aqui que a gente tem até chegar na soma total. Ou seja, quando ele terminar esse array, claro que aqui o Copilot ele não pegou correto os dados, né? Que no caso teria que ser 700 mais 300, 1000. Aqui teria que ser 1000 mais 400. Aqui teria que ser 1400 e aqui 1500 mais 2100. Então basicamente, aqui agora foi. É isso que ele está fazendo, ó. Então na base 0 ele pega o valor do accumulator que iniciou em 0, soma com o valor atual e vai para o próximo array. Pega o valor do accumulator que agora é 500, soma com mais o valor atual que fica 700. E ele vai fazendo essa soma até chegar no final. E é por isso que ele tem essa sintaxe um pouco esquisita aqui. Só lembrando que isso daqui, apesar de eu ter dado um exemplo de operações matemáticas, ele não serve somente para isso. Ele serve também se eu, por exemplo, quisesse fazer uma concatenação de strings aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira mostrar todas as frutas que eu tenho aqui separadas por vírgulas. Eu poderia fazer esse caso aqui, ó. Eu poderia pegar o meu array, colocar que o accumulator dele inicial ele inicia como uma string vazia. E para cada fruta que eu tenho, eu vou querer retornar uma string, onde essa string ela vai ter a fruta, ponto, o nome dela. Isso, claro, né, dando um concatenate aqui com o accumulator. Se a gente fosse melhorar isso daqui, dava pra gente fazer assim, ó. Então ele juntou todas as nossas strings, ó, strawberry, banana, orange, blá blá blá. Se eu posso aqui passar um espaço para separar, passar uma vírgula, colocar um ponto de interrogação ou somente um espaço, para poder fazer a melhor ordenação aqui das minhas coisas, né? Então o Reduce só serve para isso, para a gente percorrer o array e ir somando os valores. E somando não significa só números, né? Ele pode ser strings também. Tem um outro exemplo bem interessante aqui, que é o exemplo do sum. O sum ele é o seguinte, ele serve para a gente verificar se pelo menos um item do nosso array ele passou no nosso critério de busca que a gente fez. Do mesmo jeitinho que a gente trabalhou nos finds aqui, nos filters, a gente usa o sum. Por exemplo, se eu tivesse que saber se nesse meu array aqui de frutas, pelo menos uma dessas frutas aqui, ela é da cor vermelha, como que eu poderia fazer? Bom, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia pegar um filter. Aqui embaixo eu poderia pegar um filter e falar se todas as minhas frutas, só passar um atalho aqui, ó. Então, a gente pode fazer essa desestruturação aqui também, tá? Só para mostrar. Então, eu poderia, todas as minhas frutas que são do tipo red são maior que has at least one, né? Ou seja, tem pelo menos uma. Então, todas as minhas frutas aqui, para ter pelo menos uma, todas as frutas que contenham a cor vermelha, o tamanho desse array tem que ser maior que 0. Eu poderia fazer dessa maneira e ele retornaria um booleano para mim falando que tem. No caso, se eu passasse uma cor que não existe, tipo um blue, ele retorna como false. Tá? Mas o sum ele está aqui para ajudar a gente. O que ele faz? Ele faz basicamente o seguinte: se pelo menos um item desse array ele sofreu, ele tá dentro, ele passa nessa condição, aí sim ele retorna para a gente um true. Senão ele retorna um false. É exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que de um jeito menorzinho, né? Um jeito mais prático. E aqui o blue ele retornaria false também da mesma maneira. Então, o sum ele percorre o array e verifica se algum dos itens preenche o critério de aceite. Se pelo menos um deles preencher o critério de aceite, ele retorna true. Caso contrário, ele retorna false. E o every é a mesma coisa desse array aqui, só que se a gente fosse seguir esse exemplo, seria um pouco mais difícil de fazer com filter, né? Que eu teria que pegar o tamanho do meu array de todo mundo que contenha a fruta vermelha e teria que verificar com o tamanho do meu array. Ou seja, esse caso aqui daria falso, porque o meu array ele não contém as frutas vermelhas, né? Mas
desse caso aqui, o que a gente poderia utilizar? A gente poderia utilizar o every no lugar e verificar, olha, toda fruta que está no meu array, ela é a cor vermelha? No caso aqui, ele vai retornar um false, porque não é, né? Nesse caso aqui não é vermelho. Eu tenho frutas do tipo vermelho, yellow, orange, green, tudo mais. Porém, se eu trocasse todos aqui para red, o meu every aqui ele viraria true e o meu sum também viraria true, que pelo menos uma dessas funções é red. No caso aqui no meu sum, se eu colocasse blue, ele já mostraria para false. Então os dois deram true aqui, lembrando que isso é só um jeito de atingir o mesmo resultado. Mas se a gente voltar aqui o que estava anteriormente, a gente vai ver que ele retorna como false. Então, esses daqui é um guia rápido, é um guia super rápido e prático para você ter de bolsa ali, para você fazer uma consulta, para caso você precise fazer alguma operação com arrays, você ter facilmente aqui o guia de como é que funciona e para que serve cada uma desses pontos. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no joinha, ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário e até a próxima.